Oi, pessoas, primatas da família dos hominídeos, gênero Homo sapiens sapiens. Ainda falando de pré-história e ainda a título de introdução, que eu nem comecei a falar dos períodos ainda, paleolítico, neolítico e das metais, retomando o que eu falei no último vídeo, no último episódio, que o ser humano evoluiu, tá? Eu tô seguindo a linha da teoria evolutiva da seleção natural, de acordo com como ela foi proposta por Darwin. E o homem evoluiu, mas não foi do macaco e também não foi de forma linear. Só que em relação a essa linearidade da evolução humana, eu queria reforçar ou complementar que quando eu falei disso aí, sabe que às vezes você pega texto de pré-história que vai falando de várias espécies humanas que foram surgindo ao longo da história, surgindo e se extinguindo, e dá a impressão de que foi linear, mas eu queria reforçar ou complementar, repito, que não houve essa falta de linearidade, que parece mais uma árvore, a evolução humana, é que não houve uma diretriz, não houve um objetivo. Porque às vezes as pessoas ouvem a palavra evolução e interpretam no sentido de melhoria, de aperfeiçoamento, sabe? E não é assim. Evoluir é mudar, pro bem ou pro mal. O câncer evolui, não é só o que é bom que evolui. Então a espécie humana, ela foi surgindo, qualquer espécie, tá? Ela existe durante dezenas ou centenas de milhares de anos no planeta e acaba se extinguindo. Quase todas acabaram se extinguindo, menos a nossa, né? Só que se nesse intervalo de tempo entre o surgimento e a extinção, ela conseguiu deixar descendentes mais adaptados ao ambiente, esses sobreviveram. Mas é meio que ao acaso, é aleatório o negócio. Mutações genéticas aleatórias acabam definindo a sobrevivência ou a extinção de uma espécie. Então não tem nada planejado, não houve uma diretriz a ser seguida em relação a nós, como se os caras lá, os primeiros seres humanos, o Australopithecus, o Pithecanthropus, como se eles fossem menos evoluídos do que nós. Não, eles eram tão evoluídos quanto nós, produtos da evolução. Só que não estavam adaptados, daí teria se extinto. Então, retomando, o ser humano, se você for fazer uma análise exclusivamente biológica da espécie, de acordo com a teoria da seleção natural, não era para a gente estar aqui, era para a gente estar extinto. Aliás, a maioria, como eu falei, das espécies se extinguiu, sobramos nós, Homo sapiens sapiens. E não é bem porque ele se adaptou, depois eu vou explicar melhor, mas o fato é que se você for fazer uma análise puramente biológica da espécie humana enquanto criatura, era para a gente estar extinto. Tendo por base a frase de um antropólogo, arqueólogo também, chamado Morgan, que ele falou que da fragilidade do homem nasceu a sua força. Nós vamos usar essa frase como base para o desenvolvimento do conteúdo de hoje. É que realmente, em termos puramente biológicos, não era para a gente estar aqui. O ser humano ele não tem adaptabilidade ou equipamento biológico nenhum que pudesse garantir a sobrevivência da espécie. A gente não tem casco no pé, por exemplo, que nem um cavalo, que nem um bezerro, um gnu, um alce, que bem ou mal protege os pés. Nós não temos. O pé humano é extremamente frágil. Se você passar a mão na sola do seu pé, você vai ver que ele não aguenta o tranco. Imagina você, milhões de anos atrás, na África, que é o berço da humanidade, todos nós surgimos lá, a África é nossa mãe. Agora imagina você no ambiente selvagem da África tentando correr descalço de algum predador. Suas chances seriam mínimas. Ao mesmo tempo a gente é lerdo, nós não conseguimos desenvolver velocidade muito grande. Qualquer predador do homem é mais veloz do que ele. Um leão, um tigre, uma onça. Nós não temos velocidade. A gente não tem uma força muscular muito desenvolvida. Vai vendo se você entende o que o cara quis dizer quando falou que da fragilidade do homem nasceu a sua força. A gente é frágil, a gente não tem força muscular. Qualquer predador do homem é mais forte do que ele. Você nunca vai ganhar de um leão na porrada, nem de uma onça, nem de um urso, a menos que você seja o Leonardo DiCaprio participando de uma produção
em Hollywood. Não é o caso. No mundo real isso não existe. Você nunca vai ganhar de um urso na porrada. Ao mesmo tempo, a gente também não tem nenhuma proteção que garanta a nossa integridade física. O que a gente tem para proteger o nosso organismo é pele. É isso aí que você pode tocar, espremer na sua própria cara a hora que você quiser. Que não presta para nada em termos de proteção. Qualquer coisa tá arranhando, cortando, sangrando, inflamando, não presta para nada. Se tivesse uma carapaça, que nem uma tartaruga, estaria mais protegido. Ou uma coraça grossa, que nem a de um rinoceronte, também estaria mais protegido. Ou mesmo um hipopótamo, que tem uma quantidade de gordura suficiente entre a pele e qualquer órgão vital, que bem ou mal protege o bicho. Nós não temos isso. A gente também não tem garras afiadas. Qualquer predador do homem tem garras mais poderosas do que a nossa. O que a gente tem na ponta dos dedos é isso aí que você pode ver na tua própria mão, que é unha, que não presta pra porra nenhuma. Se for descascar uma laranja, já não serve. Vai vendo como a gente é frágil. A gente não tem casco no pé, a gente é lerdo, a gente não tem nenhuma proteção para o nosso organismo, nós não temos garras afiadas, nós não temos uma dentição muito afiada. Qualquer predador do homem tem os dentes mais afiados do que nós. O que a gente tem de um pouco vantajoso são os caninos. Mas também não presta para nada em termos de proteção. Se você comparar com os caninos de um leão, de um tigre, que seja um tigre de dentes de sabre, é muito mais poderoso. Qualquer predador do homem morde de forma mais eficiente do que nós. Aliás, não precisa nem ser predador. Se você for enfrentar um pitbull na dentada, que não é predador do homem, você se lasca. Nós não temos uma mandíbula poderosa. Tem bicho que nem hiena, que com uma mordida consegue estraçalhar, esmigalhar até osso. Nós não. Se você for tentar quebrar uma castanha no dente, você quebra os dentes, mas não quebra a porcaria da castanha. Vai vendo como a gente é frágil. A gente não enxerga muito longe. Nosso campo de visão é bastante limitado. Que nem uma águia, por exemplo, que pode enxergar um camundongo a 1 quilômetro de distância. Nós não conseguimos. Se a gente enxergasse um pouco mais longe, talvez isso nos desse alguma chance maior de sobrevivência, porque pelo menos vendo o predador à distância, antes que ele pudesse conseguir perceber a nossa presença, já que a gente é lerdo, pelo menos a gente podia correr antes dele ver a gente. Não podemos, a gente não enxerga longe, a gente não enxerga no escuro, que nem um gato, que nem uma coruja. Nós não temos nenhum superpoder natural, que nem um morcego, que tem radar, ou o golfinho, que tem um sonar. Não temos. Quer dizer, a gente normalmente só percebe a presença do predador quando ele já está a 1 metro de distância da gente. Nós não temos pelo em grande quantidade no corpo, o que também protegeria. E não é só contra o frio, não. É contra as agressões do ambiente físico. Imagina você, pelado, na África, descalço, há milhões de anos atrás, tentando atravessar um espinheiro para escapar de um urso. O urso vai entrar e vai se ralar pouco, porque a pelagem dele, bem ou mal, protege. Mas não temos essa pelagem. Não temos proteção quase que nenhuma. Ou seja, em termo puramente biológico, a espécie humana era para estar extinta. A gente não tem uma audição muito desenvolvida, não consegue escutar muito longe, não consegue discernir som de predador nas redondezas. Tem bicho que consegue. Então, quando Morgan falava da fragilidade do homem nasceu a sua força, o primeiro passo da análise é identificar essa fragilidade. Nós, enquanto espécie, somos muito frágeis. Não era para a gente estar extinto, no entanto a gente não está. Como eu já falei, a gente não só sobreviveu, como acabou dominando o planeta. Agora veja bem, se eu perguntar para vocês o que garantiu a nossa espécie, apesar de ser extremamente frágil, poder sobreviver do jeito que a gente sobreviveu, o que foi? Que é o que o Morgan quer dizer com a palavra força na frase. O que seria essa força? Alguns segundos para vocês pensarem enquanto eu caminho aqui na minha sala de aula a céu aberto. Eu acho que 9 em cada 10 de vocês vai falar que foi inteligência. Que foi a inteligência humana que fez a gente sobreviver. De fato foi. Essa é a nossa força. Só que dizer que a inteligência garantiu a sobrevivência humana no planeta é só parte da resposta. Eu estou aqui para complicar, estou aqui para aprofundar,
eu atraso. Então, de longe, a inteligência, ela foi o elemento que mais contribuiu para a sobrevivência da espécie do planeta. Só que, veja bem, foi o que mais contribuiu. Não foi a única coisa. A inteligência, ela só prestou para nós, em termos de sobrevivência, porque ela veio acompanhada deste corpo que nós temos hoje, que não é o mesmo das primeiras espécies humanas. Você pode estar pensando, peraí, pô, mas você falou que o corpo humano é frágil, uma porcaria, não presta pra porra nenhuma. Pois é, mas tinha que ser essa estrutura corporal, essa estrutura biológica, para a inteligência poder desenvolver seu potencial evolutivo. Só para ilustrar o que eu estou falando, imagina todo o potencial intelectual que o ser humano tem, que eu tenho, que você tem, imagina se fosse no corpo de um bagre. Vai fazer o quê com essa inteligência? Não consegue fazer nada. É bagre, vai ficar ali boquejando, não vai fazer porra nenhuma. Ou imagina um outro exemplo, um elefante que fosse um exímio pianista, um Chopin da música. Vai fazer o quê com aquele tipo de patinha que ele tem? Que é uma das coisas, aliás, que pode ter proporcionado a extinção do Neandertal. Talvez a espécie Neandertal tivesse um potencial intelectual maior do que o nosso, mas devia ter algum problema na possibilidade de transmitir esse conhecimento, talvez na fala. Daí a extinção, vai fazer o quê? Explicar o teorema de Pitágoras na base do grunhido, do uga-uga. Você tem que ter um nível de abstração suficiente para poder aproveitar a inteligência. E o Neandertal talvez não tivesse isso aí. Quer dizer, a inteligência, ela só foi útil para nós em termos de sobrevivência no planeta porque ela veio neste corpo. É um corpo frágil, fodido, lascado, mas é o que presta para a inteligência poder se desenvolver. E aí, de novo, se eu perguntar para você que está aí do outro lado, o que tem nesse corpo, apesar de frágil, que combinado com a inteligência, pode ter garantido a sobrevivência humana no planeta? A primeira coisa que eu vou citar é o bipedalismo. Somos bípedes. A espécie humana é a única espécie conhecida que consegue ficar o tempo inteiro ereto, apoiado só nas patas traseiras. Tem até bicho que consegue ficar erguido nas patas traseiras, que nem o urso, mas é temporário. A única criatura que fica o tempo inteiro apoiado só nas patas traseiras somos nós, humanos. Aí qual que é a vantagem disso, pô? É que isso libera a pata dianteira, que é a tua mão, para fazer outra coisa que não a locomoção. O que permite a inteligência se desenvolver. E tinha que ser pata dianteira neste formato. Mão. Se fosse pata dianteira, mas que nem a de um cavalo, também não ia adiantar muita coisa ser inteligente, não. Imagina um cavalo que manjasse tudo de violino, um Mozart. Não tem como nem manusear o instrumento, a ferramenta. Então a gente é bípede, a gente tem mãos livres, e tinha que ser pata dianteira nesse formato, com dedos, tá? Dedos nesta posição. A falta de um desses dedos, principalmente o polegar, já complicaria. Vai tentar jogar videogame segurando o joystick sem o polegar, ou vai tentar escrever sem o polegar. É foda. Então a inteligência, ela contribuiu para a sobrevivência da espécie humana, mas foi porque ela veio neste corpo, que apesar de frágil, tem características que permitem à inteligência se desenvolver. O bipedalismo, as mãos livres, dedos, mesmo esses sulcos que cada um de nós tem na ponta dos dedos, que hoje a gente chama de impressões digitais, mesmo isso foi útil, porque na antiguidade as ferramentas que o ser humano trabalhava eram de pedra polida, e isso envolvia molhar as pedras, raspar uma na outra, balizar, de maneira que essas impressões, isso que a gente chama de impressões digitais, hoje, na época, funcionava como uma espécie de antiderrapante natural, grudado na própria pele. Também, para ilustrar o que eu estou falando, se você fosse manipular uma pedra polida, molhada, sem impressão digital, seria a mesma coisa que você hoje tentar manipular um sabonete molhado. Não dá. Ao mesmo tempo, a gente tem uma visão que é o que a gente chama de visão frontal ou binocular. Nós temos os dois olhos do mesmo lado da cabeça. Tudo bem que a gente não enxerga longe, que a gente não enxerga no escuro, mas esse tipo de visão frontal ou binocular
é o que dá para nós, ao mesmo tempo, noção de perspectiva, dimensão, volume, distância, sabe? Uma águia pode até enxergar mais longe, mas ela não tem essa perspectiva que a gente tem. Você já deve ter visto documentário de, às vezes, uma águia tentar capturar uma lebre ou um camundongo e não consegue, porque às vezes ela fecha a garra antes de chegar no bicho. Ela até tá vendo a porcaria da presa a 1 quilômetro de distância, mas ela não sabe exatamente a que distância tá. Então, às vezes, fecha a garra antes da hora ou deixa para fechar depois e a presa escapa. Eu acho que de cada 10 tentativas de ataque de uma águia, 8 fracassam por causa disso. Mas não, para ilustrar o que eu estou falando, esse tipo de visão binocular é o que te faz inconscientemente, que você não tem que parar para pensar nisso, é o que te faz erguer o braço para pegar um objeto qualquer e você sabe mais ou menos a que distância ele está. Você sabe mais ou menos o tanto que você tem que esticar o teu braço para chegar no objeto. Você sabe mais ou menos a hora que você deve fechar a mão para capturar o objeto. Então isso foi útil também. Vai vendo que falar que a inteligência humana foi o que sobreviveu foi o que contribuiu para a sobrevivência da espécie no planeta é só parte da resposta. A inteligência foi o elemento que mais contribuiu, mas não foi sozinha. Ela só prestou para nós, em termos de sobrevivência, porque ela veio combinado com visão frontal, mãos, dedos, polegares, bipedalismo, visão frontal, impressões digitais. Nada disso, se não fosse essa estrutura de corpo, que é frágil pra caramba, repito, a inteligência não teria como se desenvolver. Repito, imagina a inteligência toda que o ser humano tem na cabeça de um caramujo. Fazer o que com isso aí? Nada. Então, tá ficando bem claro o que o Morgan quis dizer com a frase da fragilidade do homem nasceu a sua força. Essa força, citada pelo arqueólogo, é na realidade inteligência. Então, isso permitiu a nós não apenas sobreviver no planeta, mas acabar dominando o planeta inteiro. E como eu falei, até sair dele, pô. Agora que fique bem claro, para encerrar o conteúdo de hoje, o homem foi forçado a desenvolver a inteligência, justamente porque é uma criatura extremamente frágil em termos biológicos. Ou a gente desenvolvia algum aparato para poder sobreviver, ou a gente está vestido. Então, justamente por ser extremamente frágil, biologicamente falando, a gente acabou sendo obrigado a desenvolver a inteligência. Só que isso que a gente desenvolveu para sobreviver acabou nos dando controle sobre o planeta inteiro. Foi a nossa força. Mas entendam bem, a gente foi obrigado a desenvolver isso aí, a inteligência. Aí no próximo vídeo eu vou comentar como se deu especificamente a evolução humana, porque ela também não foi só sujeita à seleção natural, como no caso da maioria das espécies. A espécie humana, justamente por ter desenvolvido uma força que nenhum outro bicho tem, ela meio que achou uma porta dos fundos na evolução. Chegou uma hora, vocês vão ver, que ela parou de se adaptar. Depois eu vou explicar isso aí. Ela começou a adaptar o ambiente a si própria. Aí depois a gente vê isso aí. Saudações, primatas. Repito que isso aqui ainda é uma introdução à pré-história. É só no próximo vídeo que eu vou começar a trabalhar legal isso aí, em termos de período e tal. Falou? Tchau, pessoas.